Beleza, atualizei aqui então todas as imagens, tá? Salvei elas lá no Photoshop mesmo tal, e salvei elas como GIF, e agora estão todas aqui colocadas no lugar como placeholders, né? E aqui no nosso arquivo, então, tá daquele jeito, né, que eu fiz naquele exemplo. Então a gente tem o data src para nossa imagem full, para nossa imagem real mesmo que a gente quer, fazer loading dela e mostrar ela depois, né? E a gente tem o src, que é o que o nosso browser já carrega logo de cara aqui, carregando os nossos GIFs. Beleza, agora vamos cair lá para o nosso JavaScript que vai controlar isso e fazer esse replace, tá? Na aula passada a gente tinha começado aqui então tinha colado aqui, né, esse códigozinho aqui lá do site do Waypoints mesmo, tal, que tem esse loop for, só pra gente ganhar tempo, pra não ter que ficar escrevendo isso aqui à mão. E a gente tinha feito o replace aqui nessa variável, que era continuous alguma coisa, a gente só fez o replace para gallery item. Beleza, agora vamos seguir a lógica aqui então, né? O que está acontecendo? A gente está armazenando cada item da nossa galeria, né? Que a gente quer fazer esse replacement, né, de imagens dentro aqui dessa variável, tal. E aí o loop for então identifica elas para a gente, né, dentro do loop. E cada vez que o loop rodar, que a gente estiver scrollando, né, o que vai acontecer? O nosso elemento vai ser o nosso gallery item, o item da vez, né? Por isso que a gente está passando aqui dentro do nosso array o i, né? Beleza, e aí o nosso item da vez, então, vai executar essa função aqui. Essa função notify aqui, tal, vem lá do Waypoints, a gente não vai precisar dela, a gente não tem isso aqui no nosso projeto. Vamos fazer o que a gente sempre faz aqui primeiro, tá? A gente vai dar um console.log e a gente vai logar esse item, tá? E esse item, olha só, a gente está pegando ele aqui fora, né? Aí depois a gente faz o loop com ele e a gente passa o elemento da vez aqui, né, nesse element aqui, né? A gente está dentro de um objeto, ó. Se você reparar, isso aqui é um objeto, lembra? Então agora a gente consegue acessar o elemento do nosso próprio objeto que está dentro da função waypoint, tá? A gente consegue acessar ele. E ele é igual a isso aqui, né? O que foi atribuído a ele é o nosso gallery item, tá? Só que para a gente acessar esse elemento aqui dentro, né? Para a gente fazer log, a gente não pode só passar element aqui, tá? A gente precisa usar o this, tá? Ponto element. Por que a gente precisa usar o this? Porque lembra da nossa aula sobre escopo, sobre saber onde que está cada coisa? A partir do momento que a gente faz essa função aqui, o waypoint, tá? E cria esse objeto aqui, this passa a ser isso aqui. Se a gente não passar o this, o nosso console log ele vai procurar esse element aqui na raiz toda aqui do nosso script e não vai achar ele, tá? Porque ele está aqui dentro, ele está dentro this function, está dentro dessa function. É assim que eu costumo imaginar para entender esse funcionamento do this, tá? Então a gente passa this element e vamos ver o que ele vai logar aqui pra gente, beleza? Vamos lá então atualizar. E aí, então, se eu abrir aqui o nosso console, tá dando alguns errinhos aqui do Notify. Isso que era de antes que eu não tinha. Bom, vou atualizar a página aqui agora. E beleza, ele deu o log aqui pra gente dos elementos. E conforme a gente vai scrollando aqui, provavelmente ele tá dando mais logs ali, só que não tá dando pra gente. Tá vendo que tá dando uma piscada aqui? Beleza, dá pra ver que tá funcionando então, já que ele tá logando cada elemento conforme a gente scrolla. Olha o tanto que ele já logou aqui. Beleza, então é isso mesmo que a gente queria. Agora que a gente sabe que está funcionando, que ele está logando aqui os nossos elementos, né? Bora então fazer agora a nossa função para o quê? Para a gente fazer o replace daquele nosso GIF com a nossa imagem full. Então o que a gente vai fazer? Olha, quando esse elemento estiver na tela, que é o que a gente já está fazendo aqui com o nosso waypoints, substitua. Enquanto ele não entrar na tela, não faça isso. E para a gente substituir, o que a gente tem que fazer? Tá? Bom, basicamente a gente vai ter que armazenar então o nosso atributo data src, que é o caminho da nossa imagem full, tá? A gente vai ter que armazenar ele numa variável. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai falar o seguinte: dentro do nosso loop for, porque a gente quer armazenar de cada item, então a gente tem que armazenar dentro do nosso loop for, tá? Dentro do for, eu vou fazer uma variável aqui e eu vou chamar ela então de get full image, ou só full image, né? Full image, beleza. A nossa full image, ela vai ser igual ao nosso elemento da vez, né? Então,
porque vai ser para cada elemento, então vai ser o elemento da vez, que vai ser gather item i, né? Beleza. E aí, a gente vai fazer o quê? Get attribute. A gente já fez isso também em alguma aula para trás, tá? Attribute, beleza. E a gente fala qual atributo que a gente quer, né? Que é o data src. Então, beleza. Agora a gente sabe que dentro da variável full image a gente está armazenando o quê? Cada um dos caminhos aqui, né? Das nossas imagens full. Beleza. Agora, o que a gente vai falar assim? Dentro do waypoint aqui, que é quando a gente mapeia se o elemento está na tela ou não, a gente vai falar o seguinte. Beleza. Quando o nosso elemento estiver na tela, então o nosso thisElement, ele vai ter o quê? Um set attribute. E assim, ele já tem o nosso atributo src aqui, ele já tem. Mas quando a gente faz o set attribute nele, o que vai acontecer? Se a gente fizer para o mesmo atributo que já existe lá, ele vai substituir. E é isso que a gente quer. A gente quer que ele substitua o GIF pela imagem full, beleza? E isso vai acontecer quando entrar na tela, porque está dentro do waypoint aqui. Então, beleza. Então, vai ser set attribute. E aí a gente vai falar qual atributo que é o src dessa vez. E ele vai substituir. Então, a gente coloca uma vírgula e passa o segundo argumento. Lembra que no set attribute a gente tem o primeiro argumento, que é o atributo, e o segundo argumento, que é o que vai dentro do atributo. Então, o segundo argumento vai ser o quê? Vai ser o nosso full image, porque a gente armazenou o caminho da imagem aqui nessa variável. Então, agora que a gente tem armazenado, é só colocar ele aqui, beleza? Beleza. Feito isso, deve funcionar. Espero que funcione. Vou lá no nosso site agora, então. Deixa eu fechar aqui esse console até. Vou atualizar. Provavelmente vai acontecer muito rápido, tá? Na hora que a gente chegar ali na galeria, vai dar pra ver por uma fração de segundos o GIF. Funcionou. Legal, funcionou. Só tá acontecendo um problema. Tá vendo que ele carregou a mesma imagem para todos? Vamos ver se ele vai... carregou agora. Ele tá dando até um tempinho até carregar, tá? E pro último aqui ele não carregou, tá? Vamos ver então o que está acontecendo aqui. Tá. É porque a gente está usando... O que a gente está usando aqui? A gente está usando o waypoint normal sem passar o envio, tá? A gente falou que ia usar o envio e acabei esquecendo disso. Então vamos lá. Aqui vai ser o seguinte. Eu vou colocar dentro de uma variável isso aqui. Na verdade nem precisa. Vamos colocar assim mesmo. Waypoint. E aí se a gente for lá na documentação do waypoint, do envio. Quer ver? Shortcuts. Envio. Olha só, ele fala pra gente usar assim, ó, new waypoint.enview. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, olha só, ponto enview. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso pra gente passar a usar o enview. Beleza, estamos usando agora. E agora ele não tem um handler, tá? Ele tem essas opções aqui que são pré-determinadas, pré-específicas dele dentro desse objeto dele, que ele tem o enter, o entered, o exit e o exited. Então a gente vai usar o entered, que é quando o elemento está inteiro dentro da tela já, tá? Então vamos usar o entered. Então é só substituir entered, só o handler por entered aqui, tá? Porque eles são muito similares, ó. Ambos recebem uma função. O handler também recebia essa função aqui, então assim, a gente só substitui o handler por entered. E ele também recebe um element. Então a gente tem o element, então tá tudo certo. A gente passa só o element e o entered. Vou salvar aqui agora. E agora sim, deve provavelmente funcionar melhor. Deixa eu só visualizar por que estava carregando sempre a mesma imagem, tá? Porque não deveria. Porque a gente está passando, o GIF está certo e a imagem também está certa aqui do atributo, tá? Então vamos ver por que isso aconteceu. Vou atualizar. Ops, não é aqui, né? Vou atualizar aqui a nossa página. E agora bora rolar até lá e ver o que vai acontecer. Olha, tá funcionando, mas a gente tá com esse probleminha que ele não carregou a imagem correta. Ele tá carregando só a primeira imagem. Eu preciso verificar o que eu errei aqui, que geralmente geralmente dá certo. Beleza, eu descobri o que está acontecendo aqui. Eu vou fazer junto com você para você entender. Às vezes um errinho de lógica atrapalha a gente, né? Olha só, o que acontece é o seguinte, a gente tem o nosso loop for, certo? Só que o que mapeia o nosso scrolling é o waypoint, certo? E olha onde a gente está capturando o nosso data src. A gente está capturando fora do waypoint. Então, assim, o que vai acontecer? A nossa página carrega,
o nosso loop for vai rodar uma vez. E aí, o que ele vai rodar? Ele vai rodar todos os gallery items, tá? E beleza, ele vai rodar, ele vai pegar o primeiro, depois ele vai pegar o segundo, depois ele vai pegar o terceiro, até o último, certo? Porque a gente está no loop, então ele vai rodar, a gente tem 12 itens, então ele vai rodar as 12 vezes. E aí, na 12ª vez, ele vai atribuir o 12º data RC a essa variável aqui e vai ficar assim, certo? E aí, quando ele atribui a 12ª variável aqui, é que começa a rodar o nosso waypoint. Então, olha só, eu vou colocar um console log aqui fora do waypoint. Deixa eu dar um enter aqui para ficar bem separadinho. Vamos colocar aqui, ó, console.log. E aí eu vou colocar full image, beleza? E depois eu vou colocar um outro console log aqui dentro, tá? E eu quero dar um console log começou waypoint, beleza? E vou salvar aqui. E agora eu vou dar um refresh aqui. E olha só, primeiro ele roda até o 12º, como eu comentei, e só depois ele roda o começou o waypoint. Então, quando ele começa o waypoint, a nossa variável já está armazenando só esse último elemento aqui. Então, a gente não pode rodar não pode capturar os data SRC fora do waypoint. A gente tem que capturar dentro, porque ele vai capturar para cada elemento conforme scrolla, beleza? Então, basicamente eu recortei daqui agora, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar dentro da nossa função aqui, tá? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Aqui não pode ser gallery item mais, porque lembra, a gente tem que passar o this element, porque a gente atribuiu o gallery item aqui, né? Então agora a gente usa o this.element. Então é só substituir aqui agora por this.element. E a gente vai pegar o atributo agora do elemento da vez que está sendo mapeado pelo scrolling, beleza? E agora sim deve funcionar. Vou salvar aqui. Vou voltar aqui, deixa eu fechar aqui esse console. Vou scrollar. Vou atualizar, na verdade. Agora sim, estou scrollando. E aí vamos lá ver. E aparentemente funcionou. Olha só os 4 primeiros itens trocaram. Tá vendo que aqui ainda tá aparecendo o GIF? Por quê? Porque lá no InView eu pedi para ser o entered. E o entered significa assim, só quando esse elemento entrar por completo na tela, execute o que estiver aqui dentro, tá? Então, na hora que entrar por completo, trocou. E agora o de baixo, mesma coisa, trocou. Legal? Bom, isso aqui é uma técnica de lazy loading, é uma técnica relativamente simples. A parte mais difícil aqui é a gente mapear quando que o elemento vai entrar na tela, tá? E a gente fez isso usando o waypoints. Eu acho que até que não foi tão difícil assim, né? É só um pouco trabalhoso, porque tem que salvar as imagens em baixa e tudo mais, mas eu acredito que você conseguiu pegar aí, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou procura a gente nos grupos aí. E, bom, é isso. E aí dá para você ir incrementando, a gente não vai incrementar isso aqui, né, nessa aula e tal, mas dá para você colocar um preloader, ou dá para você fazer uma imagem padrão, que não precisa ser um GIF igual eu fiz, tá? Enfim, aí vai da criatividade do seu projeto e da demanda, mas eu prefiro fazer assim com a imagem em GIF mesmo, que eu sei que fica bem baixa e ela já dá uma noção para o nosso usuário do que vai ser realmente carregado, tá? Mas é isso, então, beleza? Então é isso, te vejo na próxima aula.